Será verdade que usamos apenas 10% do nosso cérebro? Cibele Oliveira, colaboradora da Viva Bem, em 15/1, agora de janeiro, publicou um artigo muito interessante sobre isso. Fontes de pesquisa ainda: Cláudio Queiroz, neurocientista e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e Fernando Gomes, neurocirurgião do Hospital de Clínicas da Universidade de São Paulo. Imagine que você utiliza somente 10% do seu cérebro. De repente descobre um jeito de usá-lo por inteiro. O que seria capaz de fazer? Teria inteligência e criatividade para resolver todos os seus problemas? Conquistaria tudo o que quisesse na vida? Usaria superpoderes como dos heróis da ficção? No filme Lucy, a personagem título, vivida pela atriz Scarlett Johansson, é vítima de um acidente envolvendo uma droga sintética. Depois disso, ao invés de usar 10% do seu cérebro, como os demais seres humanos, ela consegue desenvolver as partes que até então não estavam ativadas e passa a realizar façanhas com o poder do pensamento. Não são poucas as pessoas que acreditam que só usamos 1/10 parte do nosso cérebro, como aconteceu lá no filme. Afinal, essa ideia sedutora dá margem para pensarmos que um dia vamos ter condições de utilizar os 90% restante. Mas ela faz algum sentido? Mesmo que seja um balde de água fria para muita gente, a ciência afirma que não. Nós, todos seres humanos, temos capacidade, nascemos dotados, se não tivermos nenhum problema físico, de utilizar 100% do nosso cérebro. De onde veio essa crença de só 10%? Ela pode ter surgido da noite para o dia, a que tudo indica. A discussão sobre a relação entre a forma e a função do cérebro, que ocorreu ao longo do século XIX, foi o primeiro passo da gestação desse mito. Na época, as pessoas se perguntavam como o órgão raciocinava, percebia o mundo, se emocionava, aprendia com as experiências e controlava o corpo. Logo, começam a surgir possíveis respostas. De um lado, teorias localizacionistas afirmam que as funções cognitivas estavam segregadas em regiões específicas do córtex cerebral, de onde o equipotencialidade propunha que as regiões do córtex cerebral poderiam assumir qualquer função desde que ela estivesse saudável. Resultado, enquanto experimentos com a equipotencialidade, feitos com lesões corticais restritas e estimulações corticais localizadas, se mostraram equivocadas. Continuaram surgindo evidências a favor do localizacionismo. Apesar disso, a complexidade do funcionamento do cérebro ainda deixava brechas para questionamentos. Elas teriam que abrir um caminho para explicações como a do psicólogo e filósofo William James, que desenvolveu o estudo The Energies of Man em 1908. No conceito energia de reserva, ele afirmou que as pessoas só usavam uma fração de todo o seu potencial mental e sugeriu que, se elas estimulassem
de maneira correta as suas capacidades latentes, teriam como resultado resistência à fadiga e à performance melhor em tarefas físicas e mentais. É provável que o mito de que só utilizamos 10% tenha nascido daí. Esse número apareceu num livro de autoajuda, Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, publicado em 1936 por um autor norte-americano, Dale Carnegie. Mas, precisamente, no prefácio descrito pelo jornalista Lovell Thomas e com a ajuda de pessoas públicas, como o paranormal israelense Uri Geller, famoso por entortar talheres, a crença se espalhou. Mas, para surpresa de vocês, nós usamos 100% do nosso cérebro, se quisermos e estivermos prontos para tal. É isso mesmo, utilizando todo o nosso cérebro o tempo inteiro para fazer das tarefas simples as mais complexas, até mesmo quando estamos dormindo. Com exames de neuroimagem, como a ressonância magnética funcional, é fácil confirmar essa afirmação, pois ela identifica as partes do cérebro que são ativadas quando a pessoa faz ou pensa em alguma coisa. E as evidências podem ser encontradas de muitas outras formas, como, por exemplo, ao observar o metabolismo cerebral ou os prejuízos funcionais em desordens neurológicas. Mas em todas as áreas do nosso cérebro funcionam. Então, se utilizarmos 100% das nossas capacidades cerebrais, isso depende apenas de nós. Se o termo for entendido como sinônimo de atividade neuronal, a resposta é sim. Mas se significar desempenho em tarefas, ou seja, uma capacidade que depende dos níveis adicionais, a resposta provavelmente poderá ser não. Podemos ter um funcionamento mais eficiente do nosso cérebro? Há vários exercícios que prometem aumentar a eficiência cerebral. E alguns de fato funcionam, assim como a nossa vontade e os desafios que nos obrigam a encontrar soluções. Isso acontece graças à neuroplasticidade, processo que consiste na capacidade de formarmos novas sinapses e fortalecemos as que já existem em nosso cérebro, o que aumenta a velocidade da transmissão elétrica entre os nossos neurônios e a rapidez da resolução dos problemas. Essa é uma mudança microscópica e biomolecular que ocorre no cérebro, mas que pode ser percebida na prática, pois a pessoa vê seu desempenho melhorar proporcionalmente ao tempo gasto e à dedicação aos exercícios, mas nem todos trazem os resultados esperados. Muitos deles acabam funcionando apenas como passatempo ou, ao máximo, diminuindo o tempo de reação em tarefas específicas. Como usar todo esse potencial do nosso cérebro? Além dos exercícios para atenção, memória, comunicação, criatividade e intuição, algumas dicas simples ajudam nesse sentido, como ter um estilo de vida saudável que inclua uma boa alimentação, prática de atividades físicas, exercícios físicos e um sono reparador. E não podemos esquecer de sonhar, porque é sonhando que ganhamos pique para a vida. Mas não é só isso. Quem consegue administrar o seu estresse, a sua ansiedade,
do dia a dia mantém distância dos vícios e costuma sair da zona de conforto, também tem mais facilidade para ganhar novas habilidades. Cultivar a curiosidade e o pensamento crítico é outra maneira eficaz de desenvolvermos ao máximo as nossas habilidades cognitivas. Esses hábitos nos permitem promover a plasticidade cerebral por meio de novas experiências, de reflexões sobre o passado e simulações acerca do nosso futuro. Portanto, tudo isso que ela citou nesse artigo é de muita importância também para uma terapia bem-sucedida. Se o paciente não tem plasticidade cerebral, se ele não desenvolve ao máximo as suas habilidades cognitivas, ele fica como um disco enroscado na vitrola em pensamentos operatórios repetitivos e que isso leva a uma angústia, uma ansiedade, um estado patológico. Portanto, se você percebe que está usando não integralmente o seu cérebro, se você não é eficaz para resolver problemas, para desempenhar as suas tarefas, procure ajuda profissional, porque nesses casos precisa de uma equipe multidisciplinar. Muitas vezes só o psicofármaco não vai resolver. Muitas vezes a terapia não anda, fica encalacrada. Então, queridos seguidores, um beijo no coração de cada um e este era o meu assunto de hoje.